Sou a leitora dos romances fofinhos? Sou, mas eu também adoro um mistério e um crime. Oi gente, eu sou a Yuni do Minha Vida Literária, com um tema que eu já recebi alguns pedidos ao longo do tempo e sei lá eu por que eu demorei tanto pra gravar esse vídeo, mas vamos lá, é uma listinha então indicando 10 thrillers favoritos pra vocês. Não foi fácil fazer essa lista porque eu adoro thrillers e conforme eu ia pensando nos livros, eu ia lembrando de um monte de título que eu adoro e que eu queria colocar na lista, mas não dá pra gente botar tudo que a gente gosta, senão a lista fica infinita. E eu acabei me limitando então a esses 10 títulos. Tenho lido muito menos thrillers do que eu gostaria, porque esse é realmente um gênero que eu adoro, sejam os thrillers psicológicos, que vão ter então mais a questão de uma narrativa que não necessariamente é confiável, da gente não saber se os acontecimentos estão acontecendo, se eles estão se passando na cabeça das pessoas, ou mesmo os thrillers policiais, que a gente vai ter histórias de investigação, aquelas histórias acho que mais clássicas talvez do gênero. A gente vai ter thrillers que vão ser mais frenéticos, às vezes mais descritivos, com cenas mais pesadas, outros que vão ser mais tranquilos, mais leves, enfim, seja o que for, eu adoro uma história que instigue minha curiosidade, que me fisgue, e todos os livros que estão nessa lista se enquadram nessas definições. Vou começar já com um nacional, que se você me acompanha, você com certeza já me viu indicando esse livro, e se você não me acompanha, anota a indicação, porque sério, vale demais a pena, que é O Jogo do Rato, do Denis Vinicius, publicado de maneira independente, está disponível no Kindle Unlimited, e ele traz como protagonista um escritor que está com bloqueio criativo e ele vai receber por e-mail a proposta de escrever uma história que ele vai achar interessante e vai começar a escrever. Só que o que ele não sabe é que essa história que ele está escrevendo, que é uma história de um serial killer, está de fato acontecendo. Além dele ser um livro que prende muito e que você lê muito rápido, sério, é daqueles livros de você pegar, não parar de ler, a escrita do Denis é muito ágil, ele me surpreendeu muito e eu sempre falo isso por quê? Porque enquanto eu tava lendo, eu adivinhei quem era o assassino, eu descobri a identidade, só que ainda assim o livro conseguiu me surpreender, porque ele não traz apenas essa identidade como reviravolta da história, como uma grande revelação. Ele guarda ainda algumas outras reviravoltas, então mesmo sabendo a identidade do assassino, ainda assim eu consegui me surpreender. Eu não acho que todo thriller tenha que surpreender, tem muito livro do gênero que eu adoro e que eu consegui adivinhar antes, né, as revelações, mas eu acho que quando eu consigo ser surpreendida, a sensação, né, da gente gostar acaba sendo ainda melhor e intensifica essa sensação pra gente. Outro livro que eu devorei, que é um thriller psicológico, que eu também vivo recomendando pra vocês, é o Antes de Dormir, do S.J. Watson. Ele teve uma adaptação que é protagonizada pela Nicole Kidman e pelo Colin Firth, um elenco aí de peso, só que eu não gostei do filme, não achei que ele adaptou bem essa história. Então eu sempre recomendo a leitura do livro pra quem ou já assistiu ou ainda não conhece. E ele traz como protagonista uma mulher que ela acorda todos os dias sem memória, então todos os dias ela precisa registrar o dia dela num diário pra ela ter pelo menos uma noção da própria vida, uma noção de continuidade das coisas. E ela vai ver uma anotação ali no diário indicando que ela não deve confiar no próprio marido. E ela não sabe então o que ela deve fazer, se ela pode confiar naquelas anotações, porque o marido dela tá ali sempre cuidando dela. Sério, é um livro muito instigante, muito gostoso de ler e que me deixou fisgada até a última página. Quem também teve esse dom de me deixar completamente fisgada na história foi o Joel Dicker, e O Desaparecimento de Stephenie Meyer é até o momento meu livro favorito do autor. Foi também o primeiro livro que eu li dele e embora ele seja um calhamacinho aqui de respeito, foi um livro que eu mal senti enquanto eu lia. Ele traz como protagonista um policial que ele tem o histórico dele impecável, ele conseguiu resolver todos os casos que ele investigou, só que no dia da aposentadoria dele aparece uma jornalista, que é a Stephenie Meyer, falando pra ele que ele errou a resolução de um caso de, sei lá, 20 anos antes. Ele fica completamente consternado com aquilo e quando ele vai atrás da jornalista pra tentar saber um pouco mais, ela acaba desaparecendo e ele não sabe se esses casos estão conectados ou não. Eu gosto muito como o Joel Dicker constrói a história, ele é uma história muito complexa, ele apresenta várias facetas da história, vários pedacinhos dela, eu gosto muito como ele junta tudo isso, como ele mantém a narrativa leve e vai instigando a gente então a saber também tudo que está acontecendo. Outro thriller que eu
devorei. Sério, acho que foi um livro também que eu li em um dia, porque eu não conseguia parar de ler. É o Voo da Libela, do Michel Bussy, que é um autor francês e que eu até hoje não descobri como que pronuncia o nome desse homem. Eu preciso procurar e descobrir. E aqui a gente tá falando de um acidente de avião que acontece na década de 1990 e que a única passageira que sobrevive é um bebezinho recém-nascido e que poderia pertencer a duas famílias diferentes. Só que como todos os membros da família que conheciam já a bebê morreram, as pessoas que sobreviveram ainda não tinham conhecido, não tem como provar a qual família aquela bebê pertence. Minto, eu falei que o acidente acontece na década de 1990? Não, ele acontece na década de 1980. A história depois vai se passar na década de 1990. Mas a questão é que quando tudo isso acontece, não tem DNA pra fazer o teste e saber a identidade dessa menina. E o livro começa com a narrativa de um detetive que ele foi contratado pra investigar o caso, pra tentar descobrir quem é essa criança, pra poder ver, né, com qual família ela vai ficar. E o cara não consegue solucionar o caso. Esse caso consumiu a vida dele, ele tá há 15 anos trabalhando naquilo. E aí, justamente no momento em que ele decide tirar a própria vida, né, completamente consumido por tudo aquilo, ele olha uma notícia num jornal e ele instantaneamente soluciona tudo aquilo que aconteceu. E aí você passa o livro inteiro querendo saber o que foi que ele viu no jornal, que fez com que ele juntasse aí todas as peças. O livro vai focar muito também nos dramas dessas famílias, dessas personagens. Como eu falei, foi um livro que me prendeu demais. Eu gosto muito do outro livro do autor também, que é o Ninféias Negras. Eu acho que em termos de construção de história, o Ninféias Negras é ainda melhor. Só que esse livro me prendeu mais do que o Ninféias Negras, por isso que ele tá sendo indicado aqui. Outro livro que eu amo e que ele ganhou uma adaptação que eu detestei com todas as minhas forças é Uma Mulher na Janela, do A.J. Finn. Inclusive, eu detestei a adaptação, mas eu amei a série que fizeram parodiando a adaptação, que é A Vizinha da Mulher na Janela. Já tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre a série. Se você não assistiu, assista a série, veja meus comentários sobre ela também. É uma paródia sensacional, eu morri de rir do começo ao fim. Mas voltando aqui sobre o livro, porque afinal o foco é nele, ele é bem o clichêzão do thriller psicológico. A protagonista, ela tá morando sozinha, separada do marido e da filha. Ela sofre de uma fobia que faz com que ela fique trancada em casa e ela passa o dia bebendo muito vinho, vendo muitos filmes de suspense, que é algo que ela gosta muito. E a questão é que ela vai presenciar pela janela, na casa vizinha dela, um assassinato. Que aí, quando ela chama a polícia, não tem indício nenhum daquilo ter acontecido. E aí fica aquela coisa, está tudo na cabeça dela, as coisas de fato aconteceram. Eu gostei muito de como a J. Finn trabalhou a história como um todo. Também foi um livro que me prendeu muito. E assim, uma das coisas que eu mais detestei da adaptação é porque é tudo muito evidente lá, é tudo muito na cara. Você começa a assistir, você já sabe basicamente tudo que vai acontecer. E no livro não é assim. Mesmo que tivessem algumas coisas que eu tivesse adivinhado, tinham outras que eu não tinha percebido. É tudo mais bem amarrado, mais bem trabalhado, mais bem escondido. Então ele foi um livro que me surpreendeu e que me proporcionou uma leitura frenética, muito gostosa. Coisa que o filme, como eu falei, deixou a desejar em todos os sentidos. Outro thriller psicológico que eu adoro é o Nem Tudo Será Esquecido, da Wendy Walker. Ficam avisos aqui de gatilhos para estupro, ele tem descrições de violência sexual que são mais pesadas. E a história de uma garota que ela foi então estuprada, uma jovem de 16 anos, e os pais delas optaram como tratamento para ela a aplicação de uma droga que faz com que ela esqueça tudo aquilo que aconteceu, para que ela não precise ficar revivendo aquilo. Só que o trauma ainda assim continua presente nela e acaba sendo agravado, porque ela não consegue ter a explicação para aquele trauma que ainda está nela. O livro então vai se passar tentando entender o que foi que aconteceu com essa jovem, qual foi o crime de fato, quem foi que fez tudo aquilo, trazendo segredos dessa família à tona. E ele tem um tom psicológico muito forte, porque a gente vai ter essa narrativa psicológica mesmo, a gente vai ter elementos da psicologia explicando, né, questões de trauma, como a nossa mente trabalha. Então ele tem muitos elementos assim, que é algo que eu gosto muito, né, eu me interesso muito por psicologia, então o livro pra mim foi fascinante nesse aspecto, e ele foi também extremamente surpreendente pra mim. Além dele ter me fisgado muito, as reviravoltas finais pra mim
mim foram maravilhosas. Então também é um livro que eu vivo recomendando pra vocês. Outro também que me proporcionou uma leitura frenética e que ele vai deixar aqui no ar aquela ambiguidade entre psicológico, sobrenatural, são As Gêmeas do Gelo, da S.K. Tremaine. Esse livro vai trazer a história de duas gêmeas idênticas, a Kirsty e a Lydia, que são crianças. A Kirsty morre. 2 anos depois, a Lydia começa a falar pros pais que, na verdade, ela é a Kirsty, que quem morreu é a Lydia e que os pais trocaram a identidade das duas. Isso vai fazer, né, com que todos aqueles acontecimentos traumáticos que levaram à morte da menina voltem à tona, vai mexer com a estrutura do casal, né, com os pais das meninas. E aí a gente começa, pouco a pouco, também ver o que foi que aconteceu, que levou à morte da menina. Também teve essa leitura frenética, que também me prendeu muito. Eu gostei muito desse jogo de ficar entre psicológico e sobrenatural, não entender muito bem o que tá acontecendo, e que, como eu falei, me fisgou da primeira à última página. Um livro que foi mais lento enquanto eu tava lendo, ele não me fisgou desse jeito, mas que ele é extremamente bem construído e é um clássico do gênero, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que é o primeiro livro da trilogia Millennium do Stieg Larsson, que inclusive eu preciso continuar lendo porque eu não consegui ler os demais depois de ter lido esse. Eu li esse, sei lá, em 2015. Vale dizer que os 3 primeiros livros foram escritos pelo Stieg Larsson, depois ele morreu, e aí a série continuou. Eu acho que são 6 livros publicados, mas os 3 últimos foram escritos por outra pessoa, seguindo o universo, as orientações, o estilo, tudo aquilo que o Stieg Larsson criou nesses 3 primeiros. A gente vai ter também aqui um jornalista que vai estar investigando um crime que aconteceu numa propriedade, aquela história que vai se passar entre presente e passado, que a gente vai ter muitos flashbacks. É o livro, né, em que apresenta a Lisbeth Salander, que é uma hacker, personagem icônica do Stieg Larsson. E enfim, como eu falei, a história é muito bem construída, mesmo que eu não tenha feito aquela leitura frenética de ler tão rápido, ele é muito bem detalhado, com os eventos muito bem distribuídos ao longo da leitura, e o caso como um todo me deixou muito boquiaberta pela construção dele mesmo, né? Então quando a gente vê as peças se encaixarem, vê tudo fazendo sentido, é daqueles livros que depois você termina e você faz uau! E aí também, né, um autor que não poderia faltar aqui, que acaba sendo criticado por muitas pessoas por ser um autor extremamente comercial e tal. E tem livros dele que eu realmente não gostei, mas tem outros livros que eu adoro. Em termos também de causar essa leitura instigante que prende a gente, ele é ótimo. Que é então Dan Brown, e eu escolhi O Inferno, que é um dos meus livros favoritos dele, porque ele vai ter muitas referências à Divina Comédia. Eu gostei demais das reflexões que aparecem aqui. Na época que eu li aquilo, meio que deu uma bugada na minha cabeça. Gosto muito de como Dan Brown coloca informações religiosas, artísticas dentro da narrativa dele. É claro que ele pega tudo isso pra caber dentro da narrativa que ele tá construindo, mas eu acho que ele faz isso muito bem, sem perder esse ritmo, essa agilidade narrativa. São livros que instigam nossa curiosidade, e também foi mais um que eu detestei a adaptação. Eles mudaram inclusive o final do filme, que muda tudo aquilo que o livro constrói. Então assim, não gostei do filme e eu adorei o livro. E aí não poderia faltar a indicação da Dama do Crime nesta lista, A Casa Torta, da Agatha Christie. Eu não li todos os livros da Agatha Christie, estou muito longe disso, eu devo ter lido, sei lá, uns 10 livros dela. E esse daqui foi um dos que eu mais gostei. É o meu favorito dela, não sei dizer, tá? Não sei responder, mas foi realmente um dos que eu mais gostei, que mais me envolveu, que mais me surpreendeu. Eu acho que a Agatha Christie foi um tanto quanto ousada na revelação aqui do assassino. Eu gostei demais da condução da história, ela realmente me deixou surpresa. A gente vai ter aqui então um aristocrata que mora numa mansão, que é uma mansão torta. Ele mora lá com a esposa, que é 50 anos mais nova, com cunhados, netos, filhos, enfim, mora a família toda lá. E esse aristocrata vai ser envenenado, e a partir daí então que todos os familiares, todas as pessoas que moram naquela casa vão se tornar suspeitos. E como eu falei, a resolução do caso aqui me surpreendeu muito, e uma das coisas que eu mais gosto da Agatha Christie é como ela sempre deixa os indícios na história. Então se a gente volta, a gente percebe que todas as pistas estavam lá, e ainda assim, mesmo ela tendo mais de 80 livros, a maior parte das vezes ela ainda assim consegue enganar a gente. E aí, desses livros que eu indiquei pra vocês, quais vocês já leram? Com quais vocês ficaram com vontade de ler? Contem pra mim tudo aqui nos comentários. Deixem também recomendações de outros thrillers que vocês adoram. Como eu mencionei, eu deixei muita coisa que eu gosto de fora, porque, né, não dá pra incluir tudo aqui nessa lista. Tem muita coisa que eu gosto e não consegui
consegui falar. Tem muitos autores que eu ainda não li, quero ler. Então deixa aqui também as indicações de vocês pra gente trocando essas figurinhas. Vou pedir também pra você deixar sua curtida nesse vídeo, isso ajuda muito meu trabalho, então obrigada por isso. Pra quem tá chegando no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder notificação de nenhum vídeo novo. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.